Muito boa tarde pra você, é verdade, essa musiquinha já... essa musiquinha é sua, certo, né? Que sim. Gente, tá começando Entre Família, o meu, o seu, o nosso. Muito boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde pra você que tá em casa. Olha, gente, quando você me recebe aí na sua casa, você deixa a gente entrar e sentar. Com o Cris você não dá muita moral não, viu? Não, já chega, põe o pé no sofá, entra com sapato. Não pode entrar mais com sapato, hein, pandemia. Quando eu vou na casa dos outros, eu tenho que levar alguma coisa, nem que seja uma almofada. Eu sou aquele cara que você não usa mais? Vou me adonar. Essa almofada, ó, tem meu cheiro. Aquela pessoa que não quer largar as coisas. Mas não tem problema, não tem problema, porque a gente vem aqui em paz e vamos também conversar de todo tipo de assunto, viu, Cris? Aqui não tem essa não tem tabu aqui não, hein? É verdade. Então, hoje eu tô meio... Sei que eu tô, Eu tô meio assim, tá meio quente, que tá um calorão. A temperatura aqui do... Mas será o ar-condicionado tá ligado? Ultimamente tem me dado um calor. Já sei. Andropausa. Andropausa, porque você já tá numa idadezinha, né, Cris? Que a sua barba não mente, né? Que a barba dele já tem aquela... O que é isso aí, rapaz? Pausa pra mim é só tecla do controle remoto, rapaz. Olha, a gente conhece muito bem a menopausa e já virou até piada, né, a menopausa. Mas os homens, eles não querem tocar nesse assunto, dessa questão dos hormônios. É uma fragilidade pra falar, tem que tomar cuidado. Que andropausa? Que esse negócio que nada, rapaz, você acha que eu vou em médico procurar doença? Que esse isso? Negócio, rapaz, tem que ir mostrando aí, aqueles falam assim, mostrando minhas partes no negócio, já começa a imaginar outra coisa. Estruturada. Para com isso. Estruturada. Vamos quebrar esse ciclo, gente. Saúde é entender o momento, desfrutar da sua fase. É um ciclo especial. Vamos parar com esse negócio aí. Mas hoje você vai ter informação, porque a informação, a educação em todas as partes é libertadora, cara. Que é isso, minha filha? Sabe o que é? Hoje é o dia do doutor no seu sofá. Tá brincando? Que é isso? Um médico vai entrar aqui na minha casa. Porque assim, ó, até o momento ele era um endocrinologista. Isso. Agora que ele tá bem pertinho de você, é o meu endócrino. Ele é o... Isso. É endócrino. O meu endócrino, né? É o endócrino. Lá na Entre Família. Eu vou fazer uma consulta. Faz a consulta, hoje, convence esse homem a resolver essa situação aí, minha filha. Dá um jeito nisso aí, viu? Hoje você vai ter informações importantes, tem um especialista, tem dinâmica aqui para você entender quais são os fatores, os sintomas. Às vezes você tá pensando, não, é a idade. Não, e o clima, né? Não, o clima, mudou. tá nevando lá fora, Porto Alegre. Tá nevando lá fora. Não, mas aqui... É que eu tomo muito chá, chá. E dá o efeito rebote, que eu tomei faz 3 horas, agora que voltou o calorão. Para com isso aí, pode ser um sintoma. Para de se enganar. Não se engane. Outra questão, hein? Como você recebe essa informação? Vai ter uma entrevista com a psicóloga para ajudar você. Tá completo, tá demais. Completo. Tem solução, tem informação aqui. E por falar em informação, você já sabe que o nosso programa começa aqui com informações importantes para você. Roda a vinheta. A gente começou falando de Porto Alegre e a especialista que vai falar com a gente aqui agora é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é a Fernanda Nichelli, dermatologista, vai explicar um pouco para a gente como cuidar da pele neste momento de pandemia. Fernanda, está conectada aí já com a gente, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Fernanda, a gente tem usado mais máscaras e a gente tem percebido que as máscaras, às vezes, podem trazer um desconforto, né? Obviamente, ali, essa questão do desconforto, mas, às vezes, algumas manchas, marquinhas na pele. Tem a ver com questões dermatológicas? Tem, sim. Inclusive, agora tem uma nova entidade, a gente costuma brincar na medicina, que eles chamam de maskne, que é a acne causada pelo uso exacerbado de máscara, que na verdade, claro, é necessário para nossa segurança e proteção, mas o que acontece? Essa máscara em contato com essa região peribucal durante muito tempo tem mantido um ambiente propício para a proliferação bacteriana. É um local que fica úmido, quente e escuro. E o que acontece? Aumenta muito a proliferação de bactérias e acaba causando, então, a acne ou a espinha. E como a gente faz para cuidar desse processo? Porque as máscaras continuam, nós vamos ter que usar, né? Quais são os cuidados com a pele nesse momento aí pandêmico? A principal orientação é que se mantenha uma higiene adequada da pele, da face, né? Especialmente dessa região peribucal, que se troque a máscara sempre que possível, de preferência a cada 2 horas, o tecido seja lavado, a máscara seja usada individualmente, nunca trocar com outras pessoas. Após lavar o tecido,
passar ferro também, que é uma maneira de manter mais limpo esse tecido e manter essa região sempre bem higienizada. E procurar, obviamente, ajuda médica para que a gente possa, enfim, fechar o diagnóstico, porque às vezes a pessoa pensa que é uma simples acne em função da máscara, mas algumas patologias também cursam com espinhas nessa região. E por falar nessa questão pandêmica, né, muito se fala de como nós estamos instáveis emocionalmente, né? E com isso podem haver algumas situações aí psicossomáticas, né? Às vezes a pessoa está com alguma situação na pele, uma dermatite, uma alergia, e que tem a ver aí com essa questão, com o estresse, né, que a pandemia trouxe para nós. Como é que a gente tem que fazer? Olha, precisa ir no psicólogo para resolver essa questão, ou tem que ir também no dermatologista para solucionar o problema? A gente sempre orienta que as pessoas procurem ajuda médica, primeiro para que esse diagnóstico seja realizado, né? Feita a diagnose, então, de qual seja o problema, o médico vai traçar um plano de tratamento. Então, sim, tem acontecido muito as alergias emocionais, popularmente dizendo, que são alergias que acabam acontecendo em detrimento de, muitas vezes, um estresse, alguma alteração emocional. Nós, claro, entramos muitas vezes com o tratamento químico, né, com medicação, mas normalmente pedimos um tratamento multidisciplinar, com a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, para que possa tratar a doença de base e não o sinal ou o sintoma. Muito bem. Fernanda, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, foi um prazer ter estado com vocês. Prazer recebê-la. Boa tarde. Boa tarde. Dicas valiosas aqui no Entre Família, viu? Passou aqui o contato da Fernanda para você correr lá buscar mais informações referente a esse assunto. E por falar em informação, aqui não para, né, de informação. Hoje falando sobre andropausa. Você vai participar? Você quer o número? Então segura aí, rapidinho. Nós vamos para o intervalo. Logo depois do intervalo, vou te passar um número para a gente bater um papo hoje à tarde. Até mais. Muito bem, estamos de volta e o assunto continua. Né, senhora, é o seguinte, você tem que usar a cabeça agora, você mulher que está vendo esse programa. Não adianta pegar agora o assunto e dizer assim, olha aqui, dá uma olhadinha Jogar aqui. Não, olha menina. aqui, fulano, João. Ô, João, é o seguinte, ó, dá jeito, tá? Depois morre. Não é assim que funciona. Calma. Não. Agora é o momento de você aprender para discipular. A gente vai ter estratégias até para fazer com que o seu amorzão de 30, 40 anos de casamento, ele poder buscar saúde, até porque é o seu príncipe. Isso. E como é que a gente vai conseguir ajudar o pessoal de casa se eles não mandarem as histórias, as perguntas, as interações? Vamos fazer como? Vamos. Olha, gente, manda pra gente no Manda, nosso gente. WhatsApp. Que é manda isso? agora aí, ó. Inclusive é o seguinte, ó. Se não quiser mandar o nome do maridão, se não quiser se identificar... Anônimo. Agora, se quiser colocar o nome também, ou se você que agora, né, macho alfa, que tá aí querendo saber das coisas, né, calma, eu sei como é que é. Manda pra gente, abre o teu coração, DDD 12 983150249. Nós temos um profissional gabaritado. Como a Carol falou no início do programa, o doutor vai estar sentadinho com você no sofá. Eu doutor com você, para com isso, manda logo suas dúvidas. Vamos apresentar aqui o nosso convidado, né? Vamos lá. Ele já recebeu o tratamento de choque, né? Ele já viu aonde ele está enquadrado, né? Eu tenho certeza que todos os anos de faculdade, pós-graduação... Ele jamais imaginou passar por isso. Está nessa... Mas não tem como sair mais, Não né, tem Cris? mais. Sentou aqui agora só se no intervalo ele desistir. Mas ele e a sua equipe, a assessoria já estavam aqui, uma equipe especial, o pessoal já estava, inclusive, olharam o programa de ontem. O pessoal aqui é profissional, né? A equipe do doutor Aloysio Vargas, endocrinologista, vai tirar todas as suas dúvidas. Doutor Aloysio, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso Entre Família. Eu que agradeço, muito prazer estar aqui, Cris, muito prazer estar aqui, Carolzinha. Olá todo mundo, um prazer estar com vocês aí. Prometo que eu não vou colocar também esse sapato aí no meio do sofá, nem nada disso. Não, tá isso, não, ele chega com calma, tem classe, né, gente? Tem classe. E de vez em quando dá uma vontade, eu nunca, tipo assim, colocar, tipo assim, um exemplo, ó, dá uma vontade de fazer isso aqui, ó. Produção mas jamais faria, porque minha diretora não deixaria. Não pode, Cris, não imagina pode. deixar um negocinho o pé aqui, não Pezão pode. aí, depois daqui a pouco tem que vir gente que vem aqui para isolar o ambiente inteiro. Vou tirar aqui, que a câmera já fez uma aberta aqui. Você falou que vai Mas apanhar. vamos falar da andropausa, né? Porque andropausa. Explica pra gente um pouco desse conceito. Qual é a semelhança com a menopausa? Gente, para começar a idade, na verdade. Se a gente parar para analisar, todo homem vai ter uma queda natural da testosterona. Na verdade, todos os hormônios do corpo começam a cair mais ou menos lá pelos 40 anos de idade. Então, infelizmente ou felizmente, as mulheres, na verdade, elas têm tudo de uma vez. Então, tá bonitinho, de repente, da noite pro dia, parou, vem aquelas ondas de calores.
O homem, o que vai acontecer? É uma coisa mais gradativa, então vai caindo 1, 2% ao ano. Então aquela coisa, eu vou ficando cada vez mais minguado, minha energia vai caindo aos pouquinhos, eu vou tendo menos disposição. E a gente só vai passar mesmo a ter esses sintomas dos calores, igual as mulheres têm, quando os níveis estão muito baixos. Então, a partir desse momento, que é onde a gente começa a ter, de fato, os sintomas em relação aos calores. Mas, antes disso, já começa a ter outras alterações. Outras alterações. A gente vai falar um pouco sobre essas alterações aqui. Você vai sair daqui, ó, gabaritado para poder discipular aí o pessoal na sua casa. Mas nós temos hoje uma pessoa que vai falar um pouco sobre a situação, Cris. Verdade. Ele que é conhecido, ele que várias vezes você coloca ele na mira da verdade. Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de responder e ele intermedia isso. Ele que também tem um carro especial aqui junto com a gravadora Novo Tempo. Ele que é um benino, não menino, ele é um benino dos cabelos prateados. Ele vai falar pra gente, apesar de ter esse jeitinho de menino, mais de meio século já se passou na vida dele. Tito Rocha, muito boa tarde, meu querido. Boa tarde, prazer Cris, prazer Carol, doutor que tá aí. Quer dizer que vocês estão me botando num programa de tiozão, é isso, né? Eu falei que não era para chamar, porque eu não achava que mas não, o povo tá insistindo. Rapaz, o Tito, ele é conservadão, rapaz. Olha isso, o pessoal agora falando que Tito tem mais de 50 anos. Eu disse, onde é que é o formal que esse menino ficou dormindo? Mas sabe o que é legal no Tito? Que ele não tem essa de tabu com ele, não. Não fica escondendo só com a peneira. Conta aí pra gente. Quais são os sintomas que você anda sentindo ou não tem nada, não tá tudo certo? Abre o coração. Olha, para falar a verdade, algum sintoma assim até que o doutor falou, eu não senti nada, não. Agora, uma coisa que me incomodou até esses dias atrás, eu estava escovando meus dentes no banheiro e que eu percebi, né, que aí a gente começa a pensar que isso tem um pouco a ver com a idade mesmo, que o meu pescoço aqui começou a aparecer umas coisas que não tinha. Falei, mas o que é isso aqui? Gravidade, hein? Esse negócio mole aqui. Aí eu falei, não é possível que esse negócio... Cadê? O que eu tenho que fazer na academia para fazer esse pescoço ficar duro? Então não adianta a gente querer fugir da idade. Algumas coisas vão começar a aparecer. E é interessante, agora há pouco tempo atrás, há uns 2 anos, entrei no esporte do ciclismo e estou intensamente nesse esporte, né? Então, eu, graças a Deus, ainda não senti nada que fosse diferente do que eu era. Pelo contrário, estou com uma energia e tanto aí, mandando ver no pedal. E você acredita... Mas eu sei que isso acontece e vai acontecer. E a gente tem que se preparar e até mesmo se informar para poder saber exatamente o que a gente pode fazer para você não retardar isso, mas para você lidar isso de uma forma saudável, né? Porque eu sei que existem, sei lá, algum tipo de reposição hormonal que para homem isso é muito pouco dito, né? Então eu acho que valeria a pena a gente debater um pouco esse assunto hoje. Muito bem, vamos perguntar aqui para o nosso doutor, né? Saber um pouco dessas questões aí. Mas você falou que entrou no ciclismo aí, no pedal aí. O que te levou a entrar? Você acha que melhorou mais a sua qualidade de vida tendo esse hábito? Mas sem dúvida, não tenha dúvida. Eu, a cada 2 anos, faço um check-up, né, de saúde e já um tempo atrás começou a aparecer, assim, em graus pequenos, mas de colesterol ali, aquela coisa toda, né? Depois que eu comecei a pedalar, minha filha, nossa, o negócio zerou tudo, né? Já era pequeno, a gente vai controlando e tal, e graças a Deus zerou tudo. E a gente tem um vigor físico, uma disposição, um ânimo, não tem hora, é dia e noite, hora que der a gente tá pedalando. E vamos que vamos. Muito bem. Mesmo. Não, e outra, o Tito tem 2 filhos pequenos, tem uma esposa jovem também e tal. Tem que aqui, rapaz, acompanhar essa gurizada, é filha aqui e tal. Tito, tem que acompanhar. Agora o seguinte, Tito, às vezes, como você tem muitas amizades, você sabe que nem todo mundo tem esse hábito esportivo. E aí dá para fazer uma comparação. Quando você não faz esporte, não faz exercício, você quer ficar mais em casa, tudo você vai negando e tal. Você fala... Aí o pessoal até pergunta para você, Tito, como é que você tem essa disposição, cara? Você deve ter feito um cálculo já com as amizades daquele que é um pouquinho mais distante de uma vida saudável, né, Tito? Com certeza, e às vezes até mais novo do que eu, que você já viu alguma diferença, né? Logicamente que eu também tenho um lado que eu sempre sou muito para cima, sempre fui assim, sempre fui brincalhão, bagunceiro com todo mundo. Eu acho que isso também traz um pouco de sei lá, a disposição fica mais latente, né? As pessoas não te vê tanto como uma pessoa mais velha, séria. Eu não, eu brinco com a molecada, com a velha arada, com todo mundo.
faço bagunça com todo mundo e acho que isso aí traz um pouco de jovialidade, né? Tá certo que meus cabelinhos já estão me condenando que nem um tiozão, mas eu acho que essa disposição de você estar sempre para cima, sempre feliz, sempre brincando, sempre dando risada, sorrindo, isso faz diferença na vida. Agora, que é fato que a gente percebe uma pessoa que não faz exercício físico, né, e a idade vai chegando, você vê como as coisas vão acontecendo e aparecendo, né? Pessoas mais novas que eu, no meu grupo de amizade mesmo, eu percebo, às vezes parece ser mais velho do que eu, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver também com o biotipo da pessoa, né? E, enfim, genética e tem tudo mais. Tudo isso envolvido, né? Ou seja, alegria, exercício físico, bom humor, meu filho, pronto, é a receita para resolver seus problemas. Tito, obrigada. Opa, prazer é meu, obrigado por contribuir e parabéns pelo programa, tem sido um sucesso e eu quero ouvir o doutor falando para me ajudar, tá? Valeu. Muito bem, já vamos fazer uma perguntinha aqui para ele, valeu. Valeu, tchau, tchau. O pessoal de casa tá mandando, né? Já se identificou, você viu, né? Algumas das dicas. Aí o pessoal já falou assim, não, sabia que iam me tirar do sofá. Primeira coisa... Não, agora... não. Tudo é exercício. Tudo é isso. Tudo é alimentação. Pior que é. Tudo é o estilo de vida e tal. Mas o Cris não está gabaritado aqui? Você quer ver meu registro CRM aqui? Não tenho, mas ele tem, gabaritado, entende? Será que essa língua que o Tito falou agora ali, de ter toda essa questão de encarar a vida com mais suavidade, de ter essa alegria, e automaticamente ter uma vida não tirando o sedentarismo, buscando exercício. E outra, o ciclismo dele tem duas vertentes, né? É o exercício 40 quilômetros, mas é 40 quilômetros tribal. Rindo com os amigos, tirando um tempinho para ele, apesar de ter mulher, ter filha, tem um momento tribal com os homens gritando, bicicleta, barro. Faz diferença, doutor? Total. A gente sabe que, na verdade, um dos fatores que mais interfere nessa questão da velocidade com que a testosterona vai cair é você, na verdade, não levar um estilo de vida saudável. Então, a pessoa que está acima do peso, come mal, faz pouca atividade física, tem uma queda muito mais rápida. Então, por isso que, realmente, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, não é simplesmente hoje um luxo, é algo fundamental para o seu envelhecimento. Então, novamente, o Tito está corretíssimo, parabéns, Tito, de verdade. Mas o ideal, quando a gente fala do nível de testosterona, o que estimula mais essa produção são exercícios de força, mais do que o aeróbico. Então, puxar ferro mesmo, academia. Dizem que o exercício que mais produz testosterona é o agachamento. Dizem que um dos mais... Eu não sei se é mito isso. Mas, na verdade, o agachamento é um exercício extremamente completo, né? Se você parar para analisar, para toda a musculatura do corpo em si, o agachamento é fundamental. Só que você tem que tomar cuidado para o quê? Não sobrecarregar a coluna. Se tiver com uma posição inadequada, você vai ter lesão. E o Tito estava falando ali dessa questão da reposição hormonal, né? Pouco se fala desse assunto. Ela é necessária em todos os casos? Fatalmente a pessoa ela vai ter que repor algum momento da vida ou não? A grande maioria das pessoas, na verdade, quando vai envelhecendo, vai ter em algum momento a necessidade de repor esses hormônios. A gente tem várias formas hoje de trabalhar com isso para homens. Então, desde gel, o gel é muito fácil, né? Você aplica toda noite. Claro que você tem que primeiro identificar se você tem essa deficiência, tem essa necessidade, mas o mais importante é, se você tiver sintomas, você deve buscar o médico para ver se está com essas quedas hormonais de fato. E quais são os sintomas que eu vou apresentar? A gente falou dos calores, mas os calores é só quando está com um nível muito baixo. Antes disso, a primeira coisa que eu vou começar a sentir é queda de desejo. Então, meu desejo cai, a questão de disposição para fazer as coisas, aquela coisa que eu fico meio amuado, de cantinho, não quero fazer nada. O que mais que vai começar a interferir? O sono. Então, o homem também começa a ter essas alterações. A gente pode pensar no estresse, claro, o estresse influencia muito, mas a baixa de testosterona faz com que você acorde muito durante a noite. Então, a gente já começa a ter essas alterações de ganho de peso também. A tendência, principalmente, é acumular gordura onde? Na barriga. Então, a gente vê que aquela pessoa que às vezes tem pouca massa muscular, está todo, assim, realmente nas extremidades, com pouco músculo, e acumula aquela gordura só na barriga. Então, é uma coisa que começa a aparecer bastante. A queda da ereção, uma coisa que é bem importante a gente analisar, é se eu estou acordando com ereção matinal. Então, isso é um parâmetro que mostra muito o nível de testosterona, porque a maior produção de testosterona é logo pela manhã. Então, normalmente eu tenho que acordar já com aquela questão da necessidade no banheiro, que a gente fala, né? Mas justamente com essa ereção presente. Eu tenho que olhar a velocidade com que minha barba está crescendo, que se eu estou vendo que está mais devagar, meus pelos estão diminuindo, isso também é um indicativo que a testosterona está caindo. Ou seja, né, não está focado no estresse, né? Porque às vezes a pessoa está no meio da pandemia e pensa, não, estou estressada, é por isso que essas coisas estão acontecendo comigo. Não, podem ser sintomas, né?
Queria só dar uma focada na minha barba. Tá legal, tá Olha crescendo. o volume dessa barba, meu Mas querido. É. Com certeza, minha diretora falou, e o cabelo? Pra que levantar essas coisas, Patrícia? Por favor, Vamos falar de barba. Agora é o seguinte, doutor, quando a gente fala de testosterona, logo a gente lembra daqueles anabolizantes e tal, né? Exatamente, Pessoal, usados na gente, e aí academia. tem pessoas que fazem o uso disso, né, erroneamente, com a saúde gritante e tal. E a pessoa fala, às vezes, até por essa questão de viralidade, eu vou na farmácia, vou injetar esse negócio, Vou resolver. tal. E aí, a comparação das doses anabólicas para alguém que usa erroneamente isso, para o tratamento, que é calculado justamente como exame, que vai te dar parâmetros, crescimentos. Explica um pouquinho dessa questão da testosterona, doutor. Então, a testosterona, todo hormônio, na verdade, não só a testosterona, eles são fundamentais que estejam em níveis adequados. A baixa vai ser ruim, mas o excesso também vai ser prejudicial. Então, essa questão da automedicação para qualquer remédio que seja, qualquer droga que seja, é complicado. Quando você falou realmente de academia, isso é muito comum, infelizmente, a gente vê altas dosagens sem necessidade nenhuma. Mas o que essa elevação da testosterona vai levar? Alterações na próstata. Então, se eu estou colocando mais do que eu preciso, eu posso fazer uma hiperplasia prostática, eu posso piorar, às vezes, uma apneia, eu posso gerar irritabilidade, então a pessoa começa a ficar mais agressiva. Então, tudo isso tem uma necessidade adequada para a gente. Outro ponto que a gente pode analisar também quando a gente está com essa elevação, e muita gente tem medo, embora a gente não tenha tantos estudos mostrando nisso, mas é a questão do risco de câncer de próstata. Então, é algo que tem que ser muito bem analisado. Se a gente tem alguma alteração, o tamanho dessa próstata está aumentado, eu já tenho, na verdade, fazer alguns exames extras, na verdade, para a gente ver se está tudo bem com ela, antes de começar uma reposição. Então, tem N outros parâmetros que a gente tem que analisar antes de começar uma reposição adequada. Ou seja, né, isso não se faz sozinho, viu? Ele falou aqui de alguns sintomas que você pode observar na sua casa, mas alguns específicos não tem como fugir. Tem que ir no médico, gente, fazer check-up. Ô, mania de ir no médico só quando a coisa já está, né, indo ladeira abaixo. Calma, relaxa, vai tranquilo, vamos descobrir aí quais são as necessidades do seu corpo. Mas a necessidade que nós temos aqui é de te ouvir, viu? A sua interação é muito importante para nós. Você está mandando, nós vamos ler agora. Primeira interação aqui dessa tarde aqui no Entre Família, na tela, é isso? Pedir pergunta verdade. aqui. Porque eu sou a louca da interação, você já sabe, eu já né? vi. Não, Isso é bom. Falou de interação de pergunta, eu já falo. Põe na tela que eu quero ouvir. Eu gosto de conversar. Não, é para você de casa. Mas não é, manda. Isso, manda pra gente. Calma. Manda agora no DDD 12 983150249 e de repente você fala assim, tá tão interessante, Cris, que eu não consigo nem digitar. Então a gente vai para um intervalinho, que dá tempo de você formular essa pergunta. Maridão também, tá no grupo da família, recolhe tudo, manda, pede pra tia, vamos tirar as dúvidas, porque ó, o plano aqui é Novo Tempo, você não paga nada no atendimento aqui de casa. A gente faz uma pequena pausa e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, hoje falando sobre andropausa. Você não mandou sua pergunta ainda? Está esperando o quê? Manda aí, DDD 12 983150249. Lembrando que não tem, né? Olha, se não quer se identificar, não tem problema. A ideia é solucionar o seu problema e assim de muitas pessoas também. E agora, você vai, sabe, fazer aquele momento de fazer uma análise em casa. A gente vai apresentar agora 6 sintomas da andropausa. Só que aqui não é um programa que a gente taca terror em você. Ah, não, que agora tem andropausa. Ah, não, que agora a vida acabou. Não, gente, é só para você ter informação. Quanto antes você entender, buscar um profissional é muito importante. Vamos ver se vai acender essa luzinha amarela aí, você vai ajudar o esposo, vai se ajudar, enfim. A doutora Luísa está aqui, o nosso endocrinologista, que é um endócrino, né? Mais fácil de falar, eu uso isso muito também para travar a língua quando eu vou falar em público a especialidade do doutor. Doutor, ainda bem que você está se sentindo em casa. Esses sintomas aqui, é claro que tem as suas variáveis e tal, mas são bases para o pessoal de casa já poder acender essa luzinha amarela. Exato. Né? Se está sentindo isso, olha, procura um médico, dá uma olhadinha se de fato está com alguma alteração ou não. E ainda mais se a gente tiver o quê? Acima dos 40 anos de idade, que é onde já começa a ter essas quedas. Cria um filtro, mais de 40 anos e tal, e às vezes eu posso sentir vários juntos, assim. Pode, na verdade, assim, o primeiro que a gente sente quando a testosterona começa a cair é queda de libido, e aquela motivação. Então a energia começa a dar uma baixadinha. Vai ter um dos 6 aqui, a gente vai encontrar. Vamos ao primeiro então, doutor? Vamos lá. Vamos lá então aqui, perda da energia. Você tá de boa, você fala assim, gente, tô acostumado a fazer isso aí de cabeça para baixo, mas de repente agora... Exato. Ah, não. E outra, você convida um homem para fazer um esporte, que é o futebolzinho do domingo, aí de repente o que ele mais gostava de fazer,
já não está animando tanto. E exatamente. aí? Já tem que acender a luzinha amarela. Acender a luzinha. Muitas vezes a gente confunde até com sintomas de depressão, né? Porque é aquela questão, estou procrastinando, não quero fazer mais nada. Mas, assim, os sintomas são muito parecidos. Por isso que até mesmo antes, ou quando está em consulta com um psiquiatra, às vezes pensando em tratar em depressão, também é legal olhar a parte hormonal. Que às vezes está indo num quadro e, na verdade, é outra coisa. Mas, de fato, uma das primeiras coisas que a gente vai sentir é essa queda de energia. E, como eu falei, infelizmente, é gradativa. Então, às vezes, a gente não vai percebendo. Olha, com 30 eu tinha aquele gás, eu fazia tudo aquilo. 40 já um pouquinho mais devagar, 50, poxa, vai lá, faz por mim, eu não estou querendo mais não. Então, essa queda é uma coisa que realmente já começa a chamar atenção. Doutor, assim, todo o especialista na área da psíquica, assim, né, na anamnésia dele já tem algumas perguntas já para... Porque, querendo ou não, a pessoa já vai ali achando que está depressiva, né? Sim. Mas o profissional vai se olhar, antes de dar algum resultado, vamos fazer uns exames hormonais e tal, dependendo da idade. Na outra especialidade, já está preparado para pedir exames também? Também, eu acho que hoje a questão realmente, a gente está vendo que várias especialidades estão muito casadas. Então, você tem um sintoma aqui, mas que, na verdade, o problema Uma rede é outro multidisciplinar. local. Exato. Então, quando ele já começa essa investigação, ele já vê, opa, talvez não seja comigo, vamos direcionar para o especialista adequado. Muito bem. Primeiro sintoma já está aí na tela, hein, gente? Anotou? Maridão vai passar a noite para o maridão. Vamos ao segundo sintoma. Então, entendendo um pouquinho sobre a andropausa. O programa, olha, vai fazer a diferença aí com certeza. Achando que o marido é depressivo? Não. Não está gostando mais de mim. Está faltando força nesse homem, gente. Está faltando aí essa questão da testosterona. Vamos lá. Disfunção erétil. Aqui vem também um preconceito estrutural, uma vergonha de falar no assunto. Parece que acabou a vida do homem, tem todo o aspecto social, não conta para ninguém, não conta para a mulher. Mas aqui é uma realidade que a testosterona está... Totalmente ligado. É que assim, quando a gente fala em disfunção erétil, é um dos motivos, inclusive, de muitas das pessoas começarem a fazer um tratamento sem orientação médica para tentar melhorar. Sim. Então, na verdade, é um cuidado, eu acho que é o que você falou, tem um tabu muito grande, o homem tem assim, uma vergonha de buscar muitas vezes o médico em decorrência disso. Então, ele faz o autotratamento. Mas uma coisa que eu tenho que analisar, claro, a queda de testosterona leva, sim, e muito a essa disfunção, mas principalmente quando está associado a algum outro tipo de doença, principalmente diabetes. Então, de novo, a gente voltando para os nossos cuidados de estilo de vida. Então, uma alimentação inadequada, a falta de atividade física piora ainda mais esses quadros. Olha que curiosidade, 3 entre cada 4 pessoas com diabetes, ou homens com diabetes, o primeiro sintoma é o quê? Disfunção erétil. Justamente por essa velocidade maior da queda da testosterona. E, doutor, quando ele vai atrás daquele estimulante, que o pessoal fala aquela balinha mágica, e eu não trato a raiz do problema, né, que às vezes é essa questão hormonal, eu posso ter um agravante nesse sentido? Muitas vezes ele acaba até, às vezes, tendo a ereção, porque a medicação é um vasodilatador, então vai chegar mais sangue realmente no pênis, mas o que acontece? O desejo mesmo não vai estar lá. É só para manter o social ali, dizer Exato, que eu estou aqui, trabalhando, estou chegando assim, mas não estou com vontade nenhuma. Exato. Gente, tá aí, rapaz do céu, para com isso, para com esse provérbio. Eu não vou falar nada aqui, tá bom? Horário aqui perto das 4 da tarde, mas se fosse outro horário a gente ia conversar de frente. Vamos lá então, alterações de humor, irritabilidade, mudou, parece que a gente está vivendo um momento pandêmico também, sabendo da fragilidade psicológica, mas não é comum, parece que está fazendo parte da personalidade desse homem. Sabe a TPM da mulher? Vira basicamente a TPM do homem. Então, uma hora assim, às vezes no mesmo dia, de repente eu estou feliz, comecei a ficar triste, estou irritado, uma coisinha que normalmente a gente nem ligaria, você já começa a ter reações extremamente exageradas para isso. Então, são flutuações de humores importantes mesmo durante o dia, que vai desde o bom humor até a irritabilidade, até a tristeza, vontade de chorar. Então, literalmente, é igualzinho a TPM da mulher. Não, e outra, pode ser confundido justamente com mais uma questão ligada à psicologia, porque a gente sabe da bipolaridade e tal, Exato. E aí a gente não pode rotulá-lo já com algo nesse sentido se ele está passando justamente por essa andropausa. Por essa andropausa. Gente, está muito esclarecedor, vamos a mais um sintoma, insônia. E, gente, parece que é um alerta, é o corpo dizendo, está errado. Sabe como é a febre do nosso corpo? Porque acontece o seguinte, toda a má alimentação, hoje você pega um profissional na área de atletismo, né? Sim. Você vê que se ele não dormir legal, e o sono é um alerta de que o corpo não está funcionando legal. Alguma coisa está fora do eixo. Pode ser a parte hormonal, pode ser o nível de estresse, como você falou, acho que o momento que a gente está vivendo é muito característico disso. Uma alimentação inadequada, mas é algo muito comum também com a baixa de testosterona. Então, quando a gente fala de uma coisa isolada, tudo bem, uma alteração de humor pode ser uma bipolaridade, mas quando você já começa a somar perda de energia, alteração de humor, disfunção erétil, insônia, o quadro já começa a ficar um pouco mais amplo, já começa a direcionar para o lugar que eu tenho que ir.
Muito bem. Doutor, você sabe que é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. E no momento pandêmico, a gente teve uma carga de estresse muito grande. Sim. Afeta questões hormonais ou acelera esse quadro de quem já está em transição da andropausa? Ora, na verdade, a gente sabe que o cortisol, que é esse hormônio do estresse, ele altera muito a produção hormonal, desde o hormônio tiroidiano, porque a função desse cortisol é colocar o nosso corpo em modo de sobrevivência. Só que para isso, o que ele vai fazer? Ele vai meio que desligar as coisas que não são fundamentais. Então, a primeira coisa, eu vou pensar em reprodução quando eu estou com nível de estresse alto? Não, eu quero sobreviver, eu não vou passar minha espécie agora. Então, a testosterona tende a cair. Para mulheres, isso interfere aonde? Ciclo menstrual. Você vê, às vezes tem um escape, ou às vezes a menstruação atrasa. Para o homem é justamente isso, eu não vou pensar em sexo nesse momento, eu não vou ter esse desejo agora. Outro ponto que a gente vai ver, a insônia também no seu sono. O cortisol, ele é um hormônio que está ligado mais a essa questão de você fazer. Quando você acorda de manhã, por que você acorda com mais energia? Porque o cortisol está no seu período maior. Se você está com esse cortisol alto, então o estresse alto à noite, ele também vai fazer o seu cérebro ficar trabalhando durante a noite inteira, então você não consegue desligar. Gente, tá fantástico. Não tá uma aula aí, o doutor sentadinho do seu lado agora, tá até dando uma empatia com o maridão. Porque você lembra um pouquinho também, né, minha senhora? Dessa questão toda da TPM. Gente, está no mesmo barco. Vamos olhar o ser humano como ser humano e vamos buscar conhecimento. Mais um sintoma aqui? Doutor, tá fantástico aqui a nossa tarde. Perda de massa óssea e muscular. Isso aqui também tem uma análise, sabe? A gente até brinca no Rio Grande do Sul, vou deixar aqui do lado, que um cavalo que anda mais começa a olhar para o potro, né? Potro novo e tal, porque o bíceps já não está do mesmo tamanho, né? Vai jogar uma bola bermudinha já, né? Da questão da perna. E o homem tem muito essa questão toda de o porte físico e tal, mas é uma questão normal da idade, vai indo, né? Sim, mas é outra coisa que chama atenção, é o que você falou. Então, por isso, mais um motivo para você manter sua atividade física, porque o hormônio, ele estimula muito a sua massa muscular, sua massa óssea, por isso que é o que você falou. Sim. O potrinho vai estar lá em cima. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade mesmo de sustentar essa musculatura. Tanto é que a gente começa a ver o quê? Além da musculatura ir embora, a gente começa a trocar esse músculo por gordura. Então, a gente já começa a ver que às vezes... Principalmente a questão da gordura visceral, né? Exato. E também outro lugar que a gente vê, ginecomastia, o aumento da mama. Então, eu já não sustento tanto assim, já começa a ter essa troca, a mama começa a aumentar. E a massa óssea, é interessante, de novo, muito parecido com a menopausa. O estradiol, que é o hormônio feminino, ele protege os ossos das mulheres. Já a testosterona, ele protege o osso do homem. Então, assim, por isso que esses níveis também, quando começam a cair, começam a aumentar a chance de uma fratura. Doutor, vou dizer uma coisa agora, um exemplo. Perda de massa óssea e muscular. A gente sabe que a resposta em uma academia, para alguém com mais de 40 anos, 50 anos, é menor. Sim. Mas se eu fizer uma reposição hormonal, isso vai me dar um gás diferente porque eu vou normalizar ou a minha reposição nunca vai me deixar com o desenvolvimento metabólico? Na verdade, a tendência, o intuito da reposição é manter você nos níveis ótimos mesmo, você nos níveis... Então, se você fizer uma reposição hormonal, você vai para a academia e tem uma resposta quase que parecida com um jovem. Um jovem, exatamente. E dentro dos parâmetros, nada aqui também colocando você para a questão metabólica desse, né? Eu estou usando agora anabolizante. Não, isso aqui é um médico acompanhando você numa reposição, te colocando na normalidade hormonal, né, doutor? Não é o intuito de fazer justamente essa questão de anabolizantes, muito pelo contrário. O anabolizante vai gerar muitos males para o nosso corpo, a gente sabe. Aumenta o risco de infarto. Lembrar que o nosso coração também é um músculo. Então, se você está colocando o nível maior do que você precisa, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho desse coração também. Então, esse risco cardíaco aumenta. Então, o que é importante? Que os níveis sejam adequados. Não é o intuito, na verdade, você virar aquele super atleta de competição. É você simplesmente estar dentro da normalidade. Muito bem, gente. Olha, está tudo fazendo sentido. 6 sintomas, já aprendeu 5? Vamos para o 6º aqui. Essa aula na sua tarde aqui, diminuição da libido. Sim, que é o que a gente está falando justamente em relação à disfunção erétil, que é uma coisa diferente. Então, o desejo não está ligado necessariamente a só a questão da ereção. Então, você pensar no sexo, ter sonhos eróticos, desejar. Então, isso daqui vai estar ligado ao libido. E aí, a gente só está falando da parte sexual, mas ainda tenho a libido em relação aos meus prazeres. Meu futebol. Eu não estou com vontade, meu desejo já vai diminuindo. As coisas que te davam prazer já não tem aquela mesma atenção, aquele mesmo fogo. Gente, importantíssimo, hein? Você que está aí agora, né, em casa, vendo, para que se enganar, né? Você vai naquele recadinho, não, tal farmácia, você compra aquele comprimido, função tal. Gente, existe uma verdade na relação com a sua esposa, por exemplo. Então, vamos lá, vamos no médico, quebra os preconceitos, você vai ter mais qualidade de vida. Você vai olhar para o potrinho e vai estar aqui, malhando, a integralidade. Aqui na Novo Tempo a gente trabalha a integralidade, questão física, questão espiritual, aqui a questão psicológica. Então, essa é a ideia. Conhecimento. Agora, falando em conhecimento, doutor, vamos voltar para a nossa sala do conhecimento. Eu tenho certeza, tenha bondade, que o pessoal de casa, Carol,
deve estar participando, aproveitou essa aula fantástica de 6 sintomas da andropausa, quebrando um monte de mitos e preconceitos. Que é isso? Fantástico. Não, só não muda quem não quer agora, viu? Tem que tomar iniciativa também você aí de casa. E você está tomando iniciativa, tá mandando seu contato aqui pra gente, a produção liberou, falou que agora, aqui, ó, a interação aqui, ó. Vai de interação, pode chamar. Eu fico feliz demais de te ouvir. Ó quem tá falando. Catarina Maria, bora lá, Catarina, lá do Ceará, meu marido tem 46 anos e começou a suar muito, estou preocupada. Pode ser a andropausa? Olha, como eu falei, um dos sintomas que a gente vai ter, de fato, esses calores, mas é equivalente ao fogacho das mulheres. Então, não é só o suor, é aquele suor noturno que eu acordo, de repente, é um calorzão, de repente vem um gelo depois, é aquela sudorese profusa, aquela sudorese em alta intensidade. E isso é o fogacho que o homem teria também. Então, o que é interessante? Ver se esse suor está associado a outros fatores que a gente acabou de conversar. Se a queda da libido, se a ereção está alterada, se eu estou assim, menos disposto, a energia também está mais baixa. Porque só o calor, essa questão do suor, fica muito difícil a gente falar que isso pode ser andropausa. Mas com 46, e se eu tiver alguns outros sintomas, pode sim. Pode sim, tem que buscar um especialista. E ela já está buscando informação. Parabéns, viu? Mais interações aqui pra gente. Quem está falando é a Anne, aqui de São Paulo, Cris. E aí, Anne? Meu marido tem 54 anos. Parabéns às mulheres que estão consultando para os maridos. Vocês salvam vidas. Vocês mandam ver. Parabéns. E ele é barrigudinho, dorme bastante, não se exercita, apenas trabalha e não tem mais vontade de ter relações sexuais. É normal? O que deve ser feito? Tá aí, Anne, vamos lá. Abriu, né, desenhou aí o perfil do maridão, 54 anos. Esse é o clássico homem, na verdade, que provavelmente tem baixa de testosterona. Já começou a ganhar peso, principalmente na região abdominal, não tem ânimo, não faz atividade física, não tem desejo, não pratica realmente essa questão da relação sexual. Então, ele tem grande chance, sim, de ter uma queda hormonal. É importantíssimo buscar um endócrino, um urologista, para dar uma olhadinha nesses níveis de testosterona. Agora, existe esperança para a Anne e o seu maridão, com certeza, né? Com certeza. 54 anos, se ele mudar a vida dele aí, né? Mudar a questão. Primeira coisa que tem que fazer agora é um check-upzão para ver como estão os hormônios. A partir daí, mudar a vida, então. Na verdade, ele já poderia começar mudando a vida, né? Então, se ele mudar a alimentação, já começar a tentar iniciar uma atividade física, já são coisas, perdendo peso, isso naturalmente já vai melhorar a testosterona. Que quer uma outra coisa maluca? Quando eu aumento a gordura, então eu começo a comer mal, não pratico nenhuma atividade, a gordura, principalmente visceral, abdominal, ela tem uma enzima que transforma toda a testosterona em um hormônio feminino, que é uma enzima chamada aromatase. Então, se eu consigo, às vezes, perder esse peso, mudar minha alimentação, fazer uma atividade física, eu vou diminuir essa quantidade de gordura e aí eu consigo sobrar um pouco mais de testosterona para o meu corpo. Muito. Gente, show de informações aqui. Que é isso? Olha, vamos dar jeito, vamos dar jeito. E a gente dá um jeito aqui nesse programa quando a gente ouve, responde suas dúvidas. Mais interações na tela. É anônimo, hein? Olha, aos 14 anos perdi um dos testículos por causa de um acidente. Hoje tenho 26 e gostaria de saber se a andropausa vai chegar mais cedo para mim. Vou precisar tomar testosterona? Parabéns, homem arara, e falando também, é isso mesmo. Olha, a gente sabe que, na verdade, a questão de lesão testicular, ou às vezes até uma lesão central, porque assim, para o meu testículo produzir testosterona, eu preciso que, na verdade, o meu cérebro mande a resposta para o meu testículo. Então, às vezes, se eu tive um trauma, é muito comum, às vezes, com boxeadores, lutadores, ou às vezes um acidente de carro que eu bati a cabeça, eu já não mandar essa resposta. Mas, às vezes, quando eu tenho qualquer acidente, então, estou no futebol, tomei uma bolada, ou às vezes, no caso, tive um acidente, tive que retirar meu testículo de alguma forma, eu tenho uma queda importante nesses níveis de testosterona. Muitas vezes, nesse caso, a gente não chama de andropausa. A gente chama de hipogonadismo, na verdade, porque é uma baixa de produção e antes não é pela idade. Foi por um trauma, nesse caso. E aí o ideal é já ver como estão esses níveis de testosterona. A partir de já. A partir de já, exatamente. E isso se enquadra também para quem é de nascença, doutor? Sim. Eu tinha um amigo que nasceu, né, assim, com os testículos só, e tinha medo de não ter filho. Agora já está com um bebezinho aí de 4 meses e tal, deu tudo certo, mas a chance era menor? Era menor. Era menor. Era menor. Então, assim, a gente tem várias doenças, na verdade, que cursam com essa baixa de produção tanto de espermatozoide quanto de testosterona. Então, vários quadros, vários medicamentos, então, vários antidepressivos, remédios para convulsão, antipsicóticos, abaixam a testosterona. Então, a gente sabe, como eu falei, o trauma, uma cachumba, então uma cachumba mal cuidada que desceu,
pode gerar alterações testiculares e dificultar essa produção tanto de espermatozoide quanto de testosterona, então levar à infertilidade. Então, Minha mãe me deu um susto na cachumba, doutor. E foi num verão de janeiro. Mãe falava, olha, você não pode ficar... Você vai querer recolher a cachumba? Rapaz, eu fiquei 20 dias com blusão parado dentro de casa. Eu disse, não. Até baixar. Sem sair, sem causar. Tava aqui nada, não quero saber, não quero ver a luz do dia. A cachumba já tinha passado há 1 ano e minha mãe usava. E usava essa estratégia com meu irmão. Até hoje, eu acho que se eu falar pra ele... Cachumba, ele fica dentro de casa. Ele fica lá tranquilo. Mas meu caso foi sério. Minha mãe usou isso forte e eu fiquei em casa. Ser. É isso aí, tem mãe. Que ser, mãe tem mãe que... é mãe, né? Não, mãe tem que usar. Né? Estado de choque. Graças a Deus ela fez isso. Não fez e tal. Graças a Deus pra ela, porque e ela hoje ela teve tem paz. saúde mental, E ela paz, teve paz. Foram tá? uns 20 dias. Esse menino depois faz reposição, vai pro médico. Entendeu? Eles resolvem. Mas e a gente? Nós vamos ficar. Então faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Mais interações aqui na tela. Mais uma anônima aí. Não tem problema não. Não tem problema. Vamos resolver aí. Meu esposo tem 63 anos e seu desejo sexual esfriou. Ele não quer ir ao médico. O que devo aconselhar? 63 anos, a gente viu alguns casos de 40, 50, agora temos aí na casa dos 60 anos, doutor. Quanto mais tempo passa, maior a probabilidade da gente estar com essas quedas. Ainda mais como a gente falou, falta de desejo, já é uma característica que já acende aquela luzinha. Se ele não quer ir ao médico, eu acho que a primeira coisa, às vezes, a tentar conversar é com o psicólogo. Eu acho que o psicólogo também é fundamental para tentar conversar, entender os motivos de não estar querendo buscar esse médico. Então, eu acho que, assim, às vezes, tá com parceiros ajuda muito. Agora, um exemplo. Quem está com 63 anos, nasceu aí na década de 50. Aí você tem que analisar a questão estrutural no que ele foi criado, né? Sim. Então, às vezes, até eu digo na questão de um filho, tá acompanhando aquele filho mais chegado, dar uma conversada. Alguém pedir para mediar o processo aí, para levar o maridão. Como a gente fala lá no Sul, tem a galderiada dessa idade, é mais matreiro. Você pede para ir no médico, psicólogo, eu vou contar minha vida para alguém. Que isso, tá pensando o quê? Tal. Aí chega o pai, né, convido lá para andar a cavalo aí, pai. Como é que tá as coisas? Tá, a mãe me contou um negócio. Tá a mãe falando essas coisas para ti e tal. E aí, de repente, fala, pai, hoje em dia você vai ver e tal, daqui a pouquinho você vai estar igual que esse cavalo, vai dar tudo certo, vamos ver a saúde e tal. Mas é verdade, segura. Até vou ir nesse tal de psicólogo para fazer uns exames, viu? A solução. Gente, criatividade e amor quebram todos os muros e criam pontes até nesse quesito aí. Avalia, vai dar tudo certo. Carol, a gente vai fazer o quê agora? Vamos pro intervalo, né? É rapidinho, viu? Vai lá olhar esse bolo que tá queimando, menina. Tá queimando esse bolo aí, hein? Mas você vai continuar mandando suas perguntas aqui, porque o médico tá aqui, doutor endócrino, para tirar todas essas dúvidas, tá bom? Intervalo é rapidinho, voltamos já já. De volta com Entre Família, hoje falando de um assunto muito importante para os homens, que é a andropausa, né? Mas você já percebeu que não é importante só para os homens, não, é para toda a família esse assunto, né? Porque, com certeza, né, quando o paizão não tá bem, ele não tá legal, não tá animado, todo mundo fica mal, né? Mas aí a gente tem várias interações aqui da dona de casa aí, ó, a gatona tentando convencer o homem. Mas meu filho, eu não consigo me comunicar com ele no dia a dia. Não tem comunicação aqui dentro dessa casa. Como é que eu vou convencer ele de ir no médico? Me fala. Qualquer coisa da briga. Eu já mandei aqui pra ele, aqui, ó. Assiste aí o Entre Família, tá falando um assunto, ele já veio brigando, reclama. A comunicação tá baixa aí na sua casa. Você não tá conseguindo lidar aí com essas questões aí. E os filhos? Estão vendo o pai e a mãe discutir, estão discutindo entre si, dá uma bagunça, um problema, não consegue organizar, gente, a casa, tá difícil. Olha, eu vou te dar uma dica importantíssima e ela vai de graça para sua casa, é isso mesmo, porque aqui no Entre Família você tem soluções importantes, eficazes. Olha só, a revista Entre Família, que leva o nome do nosso programa, do meu e do seu programa Entre Família, porque aqui tem soluções importantes, 15 temas muito sensacionais para lidar com todos os desafios aí da sua vida. O seu problema tá com o maridão? Tem. É com os filhos? Tem também. A sogra veio para casa, né? Porque até então a gente estava conseguindo conversar, mas agora tem a sogra aqui. Aí a conversa parece que parou, porque ela cortou o fio do telefone sem fio aqui. Tem mais telefone sem fio aqui nessa casa, não. Calma, relaxa, relaxa, vai dar tudo certo. Vamos aprender a lidar com a família, porque a família pode ser, quem sabe, agir aí como uma empresa, né? Ela tem que ser gerida como uma empresa. E tem um tema muito importante falando sobre esse assunto aqui. Pede, mas pede agora, não espera para depois não, ó. 0 operadora 12 2127 3121. Ou pega esse WhatsApp aí, esse aí mesmo. Escreve aí no seu número aí, ó. 12 98244 4449, vai de graça para sua casa. Ah, ouvi falar de uma greve dos Correios, nananana.
Minha filha, liga aí. Liga para pedir informações, tem formato em PDF, tem opções aí, vai segurando, daqui a pouquinho as coisas acalmam aqui no Brasil e você já recebe essa revista rapidinho aí na sua casa, viu? Mas não perde esta oportunidade. Agora, a gente deu tanto conteúdo para você até agora, tanta informação, e você está pensando, como é que eu vou administrar isso aqui? Como é que eu vou administrar essa conversa? Olha, se eu tiver um andropausa, eu não sei como é que eu vou elaborar essa situação. Não tem problema, viu? Aqui a gente pensou em tudo. O nosso repórter Lucas Nascimento, ele foi atrás de uma psicóloga, bateu um papo e vai trazer soluções importantes para você. Roda o VT. Meu amigo, já percebeu que hoje o papo é principalmente para os homens. Desde o início do programa a gente está conversando um pouquinho mais sobre andropausa. Só que tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso e nem sequer sabia que isso existe. Mas tudo bem, é uma etapa que vai chegar. São mudanças, né, doutora? Tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Embora seja um processo longo e que vai acontecendo aos poucos, algumas mudanças são possíveis de ser notadas, são possíveis de ser cuidadas, né? E lidadas, assim, com um pouco menos de angústia, mais esclarecimento, entendendo que faz parte do envelhecimento do corpo humano. Da mesma maneira que acontece com a mulher, uma menopausa, que é diferente, vai acontecer com o homem uma andropausa, mas que não tem a ver com uma diminuição da masculinidade. Isso é importante a gente frisar. E doutora, nesse caso mais específico que a gente está falando no programa de hoje, tem homem que só vai descobrir quando realmente estiver próximo ou, logicamente, já acontecendo. Como é que faz para lidar numa boa com tudo isso, então? A gente sabe que existe um tabu em relação ao homem apresentar esse assunto até mesmo para amigos, né? Então, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Denis Marasco. Ele estudou de 1981 até 2015 homens a partir dos 40 anos e também estudou casados por muitos anos, né? E também dentro desse período dos 40 anos para frente. E o que ele foi vendo é que o estigma é a grande dificuldade, né? O preconceito que se tem em relação à andropausa. É preciso que esse homem possa falar com alguém sobre isso, né? E não precisa ser necessariamente um terapeuta, mas que seja um médico de confiança ou até trocar ideias com os amigos, né? O ideal é que também consiga falar dentro da família, com a esposa. Isso seria ótimo, mas alguns homens vão ter dificuldade de fazer isso. Mas é desejável que façam. E é claro que a esposa, a família ali, os amigos que estão, logicamente, mais próximos vão perceber essas diferenças, né? E eles também precisam compreender, né? Faz parte do processo, né? Acho que, principalmente, vai depender também da rede social. Ou seja, rede social, estou falando das pessoas que cercam na família, dos amigos, do quanto é possível até trocar informações com essas pessoas, falar sobre esse assunto. Os efeitos da andropausa, eles também vão depender muito do estilo de vida do homem. Ok. O que eu estou chamando de estilo de vida? Como é que ele se alimenta? Se ele se exercita, com que frequência? Se ele faz consumo de álcool e o quanto ele consome álcool e tabaco, né? Esses são aspectos que vão interferir na maneira que a pessoa vai vivenciar a andropausa e os seus efeitos, né? Até mesmo o estilo de vida no sentido de existe vida social, existe lazer, existe integração mesmo com a família, existem hobbies, o homem tem um momento dele fazer as coisas que ele gosta, por puro prazer, sem ter que produzir dinheiro, por exemplo, né? Esses são aspectos muito importantes, interferem muito. E por que acaba sendo importante, então, realmente encarar de frente, não fugir delas, fingindo, logicamente, que elas não existem? Eu tenho visto bastante comerciais sobre produtos para diminuição da libido masculina e produtos para disfunção erétil, né? A venda desses produtos, obviamente, está acontecendo por conta
conta dos homens estarem percebendo diferença no processo e percebendo que eles precisam de algum tipo de ajuda, né? Mas para além de você comprar um produto, existe a necessidade do homem buscar informação sobre o que está acontecendo com o corpo dele, né? Porque esse remédio que pode ajudar na libido, pode ajudar na disfunção, não necessariamente vai fazê-lo entender o que está acontecendo com o corpo dele. Doutora, muito obrigado pela sua participação, pelas suas dicas e a gente se vê numa próxima. Tá ótimo, eu que agradeço, Lucas. Ótimo gravações aí, tá? Boa semana. Tchau. Igualmente, tchau, tchau. Tchau. Muito bem, dicas de ouro, né? Enquanto isso, a gente estava até falando, né, aqui, né? Porque às vezes a mulher, ela quer que o esposo vá até o médico, né? Mas toda vez que ele cita alguma coisa no círculo familiar, começam a brincar, zoar com a cara dele e tal. Piadinha pronta já. Aí ele fala, bom, acho que... No grupo que a gente fala que é uma rede de apoio, às vezes até o filho está ali, né? Porque como, às vezes, a cultura mundial, né, de virar deboche nesse quesito, porque justamente, querendo ou não, o homem se coloca nessa situação e todo mundo passa, a mulher tem uma queda hormonal, mas no momento do homem não, tá aí, ó. Ah, agora, rapaz, como é que vai funcionar a coisa e tal. Então, a rede de apoio, hoje em dia, né, ela é fundamental, né, doutor? Até para que ele possa, porque ele abre um pouquinho da vida, tem gargalhada. Você acha que um homem desse vai procurar um médico? Mas Jamais. nunca, né? Nunca nem mais toca no assunto. Mas tem alguém que ele procura em segredo, doutor? Tipo, claro, tipo assim, ó, não contei para a família, vim aqui só para... Será que é comum isso? É comum? Olha, eu acho primeiro o Dr. Google, né? Eu acho que é a primeira pessoa que todo mundo busca. Dr. Google. Não tem como. Mas muitas vezes eu vejo isso assim, boa parte dos meus pacientes homens acabam buscando essa ajuda. Eles às vezes não falam com ninguém na família, justamente por essa vergonha, essa dificuldade, mas já está buscando, está vendo essas alterações e está buscando melhorar. Então, eu acho que está tendo, pelo que eu vejo na prática, está tendo um aumento, sim. Eu acho que como a gente tem mais informações hoje, e como eu falei, o Dr. Google muitas vezes atrapalha, mas muitas vezes ajuda também. Então, a pessoa acaba, na verdade, sabendo qual especialista buscar, ele acaba indo atrás disso, tenta pegar as informações melhores. Eu acho que quanto mais conteúdo ele tenha, né, a informação que ele busque, seja no Google, seja numa conversa, num diálogo, vai desmistificando, né? Porque parece que é tão grande, tão assustador. Chega lá no médico, só avalia os níveis, ó, tá tudo ok, vamos só, né, um gelzinho ali, um resolve, pronto, resolveu, tá tranquilo, né? É um processo mais fácil, meu filho. É mais fácil do que você imagina. O que é isso? Mas você está falando aí. Fácil mesmo é interagir com a gente, viu? 12 983 15 0249. Você manda a sua pergunta e o médico está aqui para responder. Bora lá. Mais interações na tela. Quem fala é Solange, tá lá da Bahia. E aí, Solange? Dores nas articulações são sintomas da andropausa? Meu esposo tem 47 anos e sente essas dores. Então, Solange, dessa vez não é culpa da testosterona, tá? Então, assim, uma coisa que a gente vai tirar dela aqui. O que a gente tem que analisar, às vezes, doenças reumatológicas, pode estar a questão de artrite, artrose, pode estar interferindo. Às vezes eu posso ter um lúpus, algumas outras doenças que dão essas dores nas juntas. Então, acho que nesse caso, o ideal é dar uma olhadinha com quem? Um reumatologista, que é justamente o especialista que vai olhar o que está acontecendo aí, mas não é da testosterona. Fica tranquila. Tranquila, mas tem que ir no médico, viu? Olha, esse programa, o resumo é esse. Sozinho você não vai resolver, você vai ter que ir no médico, não tem jeito. Mais interações aqui, o pessoal está pedindo informação, viu? Geraldo, olha, tenho 44 anos e às vezes sou muito nervoso. Pode ser um sintoma gerado pela andropausa? Pode, a gente sabe que a flutuação de humor é uma das, realmente, dos sintomas que eu tenho na queda de testosterona, Geraldo. Então, assim, pode sim. O que eu tenho que ver também é se isso foi algo que começou agora ou se já vem desde cedo. Então, às vezes, eu também posso ter esse meu humor explosivo, que desde criação, do estilo de vida que eu sempre levei. Mas se foi uma coisa que começou a apresentar faz pouco tempo, depois que a gente passou dos 40 anos, aí sim eu tenho que pensar mais nessa questão da flutuação hormonal. Agora, doutor, um exemplo, né? A partir dos 44 anos, a pessoa começa a sentir, a gente viu que no homem é um pouquinho mais gradual essa questão toda, mas a mulher tinha um pico, se eu não me engano, quando nós estudamos aqui a questão da menopausa, dos primeiros 3, 4 anos, que eram anos mais difíceis e tal.
No homem, como ele viu aqui, 44 anos, como é gradual na questão do homem, ele vai ter esse movimento, vai passar, vai vir esse calorão junto com essa irritabilidade num período. Como é que funciona com o homem? O homem é diferente. Na verdade, a mulher, como eu falei, a mulher é da noite pro dia. Então, parou todos os hormônios. Aí o que vai acontecer? O corpo vai ter que se adaptar a esses níveis novos. Então, onde eu tenho esses sintomas, principalmente nos 3 a 5 primeiros anos, com maior intensidade. O homem já vai ser justamente o oposto. Então, assim, vai tendo pequenas quedas, então a primeira coisa que vai mexer, falta de ânimo, falta de disposição, de energia. Aí caiu mais um pouquinho, começa a insônia, começa a questão de flutuação de humor, começa a aumentar o peso. Aí caiu mais um pouquinho, já começa a aumentar a chance de diabetes, já começa a ter essas alterações de ereção. Aí que vai aparecer os calores. Então, na verdade, vamos colocar cada degrau da queda, você vai ter alguns sintomas diferentes mais intensos. E é comum mesmo, né, que a gente consiga lidar com essas situações de forma gradual também, conforme vão chegando os problemas, né? Agora, a gente está falando aqui de diversos sintomas, né? Então, muitas vezes a pessoa ela vai lidar com sintomas de forma específica. Não, é insônia, então vamos resolver a insônia. Vamos resolver o calorão e tal. Ou todos esses problemas são solucionados absolutamente com a reposição hormonal. Pronto, é isso aqui. Pronto, reposição hormonal e estilo de vida. Deu. A grande maioria da mudança do estilo de vida, e quando a gente tem a necessidade de fazer a terapia de reposição hormonal, de testosterona, você, não diria zera todos os sintomas, mas você reduz muitos dos sintomas. Então, você já, numa tacada só, você volta quase à normalidade. É um processo. Agora, doutor, a gente sabe muito bem que quando a gente pega essas pessoas que fazem um mau uso da testosterona, quando você injeta, o próprio sistema fala, olha, vou fabricar menos, aí por isso que você tem a queda de cabelo, você tem muitas vezes até a questão da ereção e tal. Sim. No caso agora da reposição hormonal, teria que ser um tratamento tipo, eu tenho que fazer com que o meu corpo produza mais, no caso, fazer mais exercício, ter um estilo de vida junto com a reposição, porque só ela, tipo, eu vou dizer pro corpo, não, tá entrando, pois é. Não vou fazer mais nada, tá tranquilo, eu tenho que fazer o mecanismo produzir também, né? Sim, é que na verdade, isso é uma coisa que a gente acabou pegando muito esse mito da testosterona. Com certeza, uma pessoa que às vezes produz muita testosterona, tá lá, um jovem de 20 anos que está na academia, se ele utilizar uma testosterona maior do que ele precisa, é o que você falou, o corpo dele vai entender, opa, eu não estou precisando produzir porque eu estou com tanto de testosterona aqui que deixa quieta, ela vai dar conta do recado. E aí, quando essa pessoa para de utilizar, realmente o corpo dela não está produzindo, então ela tem todos os sintomas dessa queda. Já quando a gente pensa numa andropausa, o que está acontecendo? Eu já não estou produzindo essa testosterona. Então, na verdade, dificilmente eu vou conseguir fazer com que esse testículo volte àqueles níveis que eu tinha antigamente. Então, na verdade, para ele vai ter essa necessidade de manter essa reposição. Eu não vou conseguir voltar igual a mulher. A mulher numa menopausa, depois que o ovário parou de produzir o estradiol, ele não vai voltar a produzir. Isso é mês a mês, doutor? Uma injeção? Como é que funciona? A gente tem várias formas. Acho que hoje o mais prático que a grande maioria dos pacientes tem utilizado é o gel. Porque o que você faz? Você não tem que ficar indo na farmácia tomar injeção, nem nada nesse sentido. E é diário? É diário. Você simplesmente rasga um sachêzinho, aplica na perna ou então no braço antes de dormir e acabou. Toda noite você faz isso. É prático. É prático. Tem um tratamento hoje acessível, doutor? É um tratamento que não é tão caro, assim, uma média hoje de uns R$200 por mês. Você vai gastar com essa questão de um gelzinho para você repor. Se você parar para analisar em relação à qualidade de vida que você acaba voltando a ter, eu não acho que seja um tratamento tão caro assim de uma forma geral. Existem as injeções? Existem. A gente tem injeções, na verdade, que a gente consegue utilizar mensais, às vezes a cada 15 dias, dependendo da resposta da pessoa, que também são outras formas até mais em conta. A gente consegue trabalhar em cima disso. O único problema da injeção é que ela tem flutuações maiores. Quando a gente faz essa aplicação, ela tende a subir muito, então ela faz um platô, ou seja, ela se mantém estável por alguns dias e começa a cair. Então, tem momentos que eu estou acima do que eu preciso e momentos que eu vou estar abaixo do que eu preciso. Então, às vezes, nessa flutuação, você pode ter um pouco mais de irritabilidade, você sente, no começo você sente, nossa, eu sou o super-homem. E aí, de repente, quando você começa a ter a queda, você fala, uou, aí você sente aquela queda novamente brusca. Então, às vezes, essa injeção, ela flutua um pouco mais do que o gel. Tem essas situações aí. Você tem que escolher, na verdade não é você não, né? Você com o médico escolhendo a melhor opção para você. Mas nós vamos para o intervalo. É rapidinho, viu, Cris? Nossa, esse intervalo aqui... É rapidão, gente. Só dá tempo de printar a tela, mandar pro pessoal do grupo aí, ó. E nada de discussão, tá? Pergunta sadia, vai dar tudo certo. Aí vão lidar com... Daqui a pouco faz uma vaquinha, todo mundo dá um gelzinho pro pai. Pronto, resolveu. Só dá ele aqui, ó. Pai só alisando o bracinho aqui, ó. Tá que é um menino, tá que é um potro. Bora lá pro intervalo, é rapidinho. Voltamos já já.
Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Andropausa é o assunto. De repente, minha senhora está aí em casa falando, Cris, eu adorei o assunto, penso que meu marido não está aqui, não sei nem como eu vou falar com ele e tal. Vou te dizer, na hora o homem não aceita, questão estrutural. Fala, você chega para ele, meu amor, eu estava vendo um programa, agora sobre andropausa. Ih, já vê que esses teus negócios com esse nome difícil, negócio e tal. Aí você já tem aquele choque. Ou vai falar com ele, não, realmente eu não tenho esse problema. Dá aquela risada, mas lá ele está perguntando, né? Que já chegou, os prateados já chegou aqui, ó o meu aqui, ó. Aí você vem perguntando como é que tá a minha questão hormonal e tal. Aí você fala de um bom resultado, porque ele não quer evidenciar a falha. Fala assim, não, eu estava vendo agora, o doutor até estava comentando aqui para vocês, sabia que tem pacientes com 90 anos, com 700 de testosterona, porque faz exercício físico. Aí você fala para ele, gente, olha, eu vi falando o Cris do Entre Família, lá com o pessoal, o doutor Aloísio, falou que um homem com 90 anos, com 700 de testosterona, tem que fazer exercício. Aí você diz para ele, olha, e inclusive eu tenho um presente para você, que está aqui na minha mão. O presente do teu marido está aqui. E outra, é um presente para toda a família, que é a revista Fique Leve, que fala inclusive aqui dos 8 remédios naturais, fala o quanto a alimentação, aí tem todos os fatores do sol, vitamina D, aqui tem outro fator especial, falou do cortisol ali, questão do estresse, tem a questão da ansiedade, tem a questão da depressão, né? Excesso de futuro, excesso de passado, e tem a questão também da questão espiritual. Várias pesquisas mostrando a questão da religiosidade no processo da integralidade do ser. Cris, quanto que é essa revista? Menina, para de bobagem. Você não vai pagar nada. Seca essa mão, você está terminando de lavar a louça aí? Isso, está terminando de fazer esse bolo, anota aí, ó. Para ligar, é 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Fé? Aqui é pelo WhatsApp? Não tem problema então, a nossa equipe liga para você. Fala assim, eu quero a revista Fique Leve. Você vai mandar esse WhatsApp para onde? Vai mandar esse textinho. Para esse WhatsApp aqui, ó, 12 9 8244 4449. A revista e a dica que eu dei para você que vai ser fenomenal. E depois você vai ter que aturar esse menino aí. Porque depois esse menino com testosterona, não, eu quero fazer isso. Tá preparada para isso também? Mas isso é outro assunto. Fica leve por enquanto e volta para a nossa conversa. O povo de casa está aproveitando o nosso doutor especialista, uma aula nessa tarde, Carol. Mas você sabe que o povo que assiste o Entre Família é só pessoas inteligentes, informadas, correm atrás. E nós estamos aqui para te ajudar. Bora lá. Interações na tela, hein? Aqui do Entre Família. Você está perguntando? Tem um doutor aqui para responder. Deu, é isso aí. Edivaldo Lima, de Mogi das Cruzes, aqui pertinho da gente, viu? Olha, quanto tempo em média dura o período da andropausa? Virou a chave, não tem como voltar. Forever. Edivaldo, essa notícia é triste, mas depois que você entrou, infelizmente, a gente não volta a produzir. Exato. Na verdade, nosso testículo parou a produção de testosterona. Na verdade, não parou, ele diminuiu gradativamente até um ponto que está começando a gerar consequências. É igual a mulher. A mulher, assim, na verdade, o corpo dela até se adapta. Como eu falei, ela vai ter os calores, principalmente nos primeiros 5 anos, depois vai diminuindo. O homem, o que vai acontecer? Na verdade, vai piorando cada vez mais. Então, muitas vezes, infelizmente, eu vou acabar sentindo cada vez mais esses sintomas, que é o que a gente acaba vendo, né? Então, às vezes, quando a gente está chegando lá depois dos 70, 80 anos, que aí a gente começa a falar, eu não quero sair de casa, eu não quero fazer nada, a sonolência o tempo todo, a concentração já começa a ficar um pouco mais baixa, aí cada vez a musculatura também mais baixa, a massa óssea, né? Então às vezes a gente cai, já quebra com facilidade esses ossos, por quê? Tudo por causa dessa queda hormonal. Então, infelizmente, a andropausa vai durar, no momento que ela se instalou, até o restante da vida. O importante é saber que o estilo de vida até esse momento é determinante, né? A gente viu ali, eu estava olhando aqui algumas pesquisas, a partir dos 60 anos, 33% dos homens em média vão ter alguns desses sintomas. O restante pode passar tranquilo. Exato. O que a gente vai ver é que depende, aí você pegou até os 60, mas se a gente vai prolongando um pouquinho mais, quando a gente pega, por exemplo, até próximo dos 80, isso já começa a subir para cima dos 50%. Entendi, vai aumentando a porcentagem exato. ali. Mas com certeza, o estilo de vida está totalmente associado à velocidade e à intensidade dos sintomas com que eu vou ter. Aquele paciente que estava conversando agora, que tem quase 90 anos, mas atividade física diária, a alimentação dele é extremamente regrada, até a água, ele tenta escolher uma água com algumas coisas específicas que ele gosta, e você pega os níveis de testosterona dele, estão lá em cima, sem nenhum tipo de reposição, sem nada. Então, assim, com certeza, então, novamente, essa questão do que você faz com o seu corpo, ele vai dar essa resposta para você.
E só para a gente ter uma ideia, comparado as mulheres na questão da menopausa, a porcentagem é a mesma, de mulheres ou não. Mais mulheres vão ter os sintomas da menopausa em relação aos homens. Na verdade, não. A gente vai ver que nem todas as mulheres têm os calores, por exemplo. Sim. Nem todas têm essa questão, às vezes, da queda da lubrificação vaginal. O que a gente vai ver? É que as que têm, normalmente tem uma intensidade maior nos primeiros anos de menopausa. Mas, da mesma forma, a gente pega, às vezes, mulheres que têm sintomas a vida inteira. Então, assim, elas não conseguem, muitas vezes, parar de ter aquela questão da insônia, continua tendo os calores. Aí, outro fator que a gente acaba vendo, que é muito comum, vaginite atrófica, então, incontinência urinária. Então, o que acontece na menopausa? A gente vai ter que perder a força do assoalho pélvico, então, quando a gente faz, às vezes, uma força, um espirro, por exemplo, que aumenta a pressão, eu acabo perdendo urina. E é algo que não vai voltar, da mesma forma os sintomas do homem. Se eu não faço uma reposição adequada, tanto para a mulher quanto para o homem, esses sintomas, na verdade, tendem às vezes até a piorar. A gente teve até um programa aqui de saúde da mulher, foi muito importante, que até quebrou essa informação que existe hoje, né, exercícios para fortalecimento desse assoalho pélvico, Verdade. para o condicionamento até do prazer dessa mulher, de todos os quesitos de saúde. Gente, procura lá no NT Play, ntplay.com, se eu não me engano, a produção vai já... Menopausa. É isso. Menopausa. E lá, inclusive, tem uma profissional falando desse condicionamento. É uma fisioterapia, né? É uma fisioterapeuta que faz esse condicionamento do exercício do assoalho pélvico, né, doutor? E além dessa questão do exercício, hoje você consegue trabalhar com lasers também, que ajudam muito nisso. Então, você tem 2 lasers, o Fotona é o mais conhecido deles, mas que você faz algumas terapias que você rejuvenesce o epitélio vaginal. Então, você também melhora essa questão toda da força que você vai ter, consegue segurar mais a urina, consegue melhorar a lubrificação. Então, às vezes, pessoas que não podem fazer reposição hormonal de uma forma geral, conseguem se beneficiar tanto com a fisioterapia, com essa questão da força de contração, quanto com o laser também intravaginal. E essa era inclusive era a minha pergunta, né? O pessoal de casa está falando, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, porque tem homens que não podem fazer essa reposição hormonal. Então, diante de todos esses problemas, mesmo que eu altere toda essa minha questão aí, toda essa questão da qualidade de vida, do estilo de vida, mesmo que você altere tudo isso, ainda assim, sem a reposição hormonal, faz o quê? Nesse caso, o que a gente pode tentar trabalhar? É o que você falou, tentar trabalhar com medidas que amenizem os sintomas. Então, eu estou com alguma alteração, vamos começar, então, o que eu posso fazer? Não vai ter a mesma resposta, mas vamos fazer exercício de força todo dia. Isso é uma das poucas coisas naturais que também estimula a produção de testosterona. O que mais? Olha que doideira, mas banho gelado. Então, o frio, de uma forma geral, também é uma das coisas naturais que aumenta essa produção. Então, também consigo, às vezes, ter uma resposta um pouquinho melhor nisso. Mas o padrão de alimentação, como a gente falou, se a pessoa está acima do peso, muitas vezes, se eu consigo emagrecer, aquele pouco de testosterona que eu tenho já começa a sobrar mais, porque não está sendo convertido para o hormônio feminino. Será que tem pesquisas que mostram alguns tipos específicos de alimento para aumento da testosterona ou não? Não tem. Na verdade, a Universidade do Amazonas, eles inclusive mostrou a questão de suplementação, que muita gente vai para a maca peruana, vai para a turcosterona, tríbulos, exato. De uma forma geral, são suplementos que vão ajudar muito na energia, disposição, mas na produção específica de testosterona, nenhum estudo mostrou que de fato aumenta a testosterona. A gente, às vezes, tem alguns medicamentos que podem tentar estimular essa produção testicular, mas que isso normalmente é mais comum no adulto jovem. Quando a gente vai perdendo muito essa questão realmente do passar dos anos, a gente não tem tanta resposta das células que produzem testosterona. Muito bem. Gente, então a aula tão gostosa, foi tão bom poder aprender isso. Espero que na sua casa isso faça um efeito especial, porque conhecimento é sempre muito bom. Mas, Carol, nós estamos chegando no final do programa. Como sempre, né? Eu falo, esse programa é bolo de vó. Quando você pisca o olho, todo mundo já comeu, acabou. Acabou esse programa, mas tudo certo. Doutor, muito obrigado pela participação. Estenda o abraço à sua equipe. Agora vão estar passando as suas redes sociais aqui embaixo. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço de verdade, Cris. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos que estiveram aqui me aguentando falar de verdade. Imagina. Espero ter contribuído. Pelo menos um pouquinho. Foi ótimo, né, Carol? Foi ótimo, mandou ver aqui, tirou todas as nossas dúvidas aí em relação a esse tema, viu? Mas como você já sabe, se acompanha aqui o Entre Família, sabe que a gente gosta de fechar aí com mensagens especiais. E elas são aí dadas pelo pastor Alceu. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris, doutora Luísio. Quanta informação boa foram compartilhadas hoje à tarde, né? Quanta notícia boa, quanta informação. Eu gostei muito de uma parte onde a psicóloga mencionou para nós sobre a questão da importância dos remédios naturais que nós encontramos na palavra de Deus.
a importância da luz solar, do ar puro, da água pura, para a gente ter mais longevidade na parte masculina e repor aquilo que precisa ser recolocado, reposto. Eu entendi, e a gente está acompanhando atento, né, Cris, o programa hoje, bem atentos, porque isto faz parte do desenvolvimento do corpo humano. E ficou muito claro, a gente precisa buscar um médico. E mais uma vez eu digo para você que acompanha o Entre Família, não é falta de fé ir ao médico, porque Deus deu dons aos médicos para que eles nos orientassem, nos medicassem, para que a gente possa continuar a viver bem. Um fato que a gente encontra na palavra de Deus é que Deus não nos criou para um declínio. Esse nunca foi o plano de Deus, que o homem viesse a declinar nos seus hormônios, na sua fisiologia. Deus criou o homem para que ele vivesse e vivesse bem. Eu quero lembrar para você, que é homem e já passou e está talvez nessa fase da andropausa, que Deus ainda tem planos para você. Vá ao livro de Eclesiastes, leia o livro de Eclesiastes e você vai encontrar o homem mais sábio da terra dizendo assim, olha, se você perdeu alguns prazeres, ainda há outros prazeres na vida. E a gente até mencionou no programa de hoje. Sabe, amigos, por fim, Deus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas. Mas para homens que estão na andropausa, há um herói da Bíblia. Ele é conhecido como o pai da fé. Ele já estava na andropausa. E quando estava na andropausa, Deus fez um milagre. O nome dele é Abraão. Deus ainda é um Deus de milagres para homens na primeira infância, segunda infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta ou na andropausa. Deus é o mesmo e ele não mudou e ele não mudará. Sabe que no livro de Isaías, no capítulo 40, o verso 29, a Bíblia diz assim, que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa é a matemática de Deus. Deus pode dar alegria, Deus pode dar vida, energia e sabe o que mais? Ele está prestes a voltar. E quando ele voltar, tudo vai se fazer novo. As energias vão ser renovadas, a vida vai ser renovada e vamos desfrutar de todas as alegrias da vida por toda a eternidade. Então, confie em Deus, ampare-se nele e que ele sustente você. Amém. Muito obrigada, pastor. Você está conectado aqui no Entre Família com a gente e amanhã já vou falar o que vai rolar aqui, viu? O pastor estava falando da importância de a gente se manter feliz, com bom humor. E você sabia que o bom humor ele pode influenciar em diversas áreas aí da sua vida? É sim, na saúde. Olha só, você está querendo buscar soluções, às vezes quando você baixa a alegria, baixa a felicidade, baixa o humor, você entra em situações que às vezes eram tão simples de serem resolvidas, você não consegue achar bons caminhos, soluções, situações importantes. Vamos melhorar esse humor aí? É amanhã aqui no Entre Família, para a gente sair daqui bem animados e felizes. Muito bem. E agora, na sequência, acho que termina. Nós falamos aqui da qualidade do exercício e hoje vai um abraço. Hoje é dia do profissional de educação física e o programa Vida e Saúde hoje vai estar espetacular. Não é verdade, Teru? Muito boa tarde. Isso mesmo, parabéns para todos os profissionais de educação física hoje, eles que pegam no nosso pé, que fazem a gente suar a camisa, mas que a gente quer muito bem porque eles querem o nosso melhor. E você sabe que o Vida e Saúde vai fazer, não só vai fazer atividade física junto com você aí em casa, mas vai falar sobre diferentes biotipos. Por que tem gente que come até não querer mais e continua magrinho? E tem gente que só de pensar numa sobremesa, respirar, já está engordando. Você já parou para pensar nisso? Conheço a Carol. A Carol deve incinerar o que ela come. Só Verdade. Pode. Ela tem comida no pulmão, só pode. Carol faz levantamento de garfo e continua diva, né, Cris? Ela tem. Parte do estômago dela vai pro pulmão, não tem explicação fisiológica, não tem. Não é bem assim. Ah, tá louco, eu faço exercício físico, mas é muito importante a gente saber o biotipo, porque muitas vezes a gente fica frustrado, né? Pois é. Quem ir na academia como se fosse uma cirurgia plástica, que é isso?
Vamos falar sobre isso aqui, um assunto muito legal, muito divertido, inclusive. E, além disso, a gente vai ter hoje a volta do tão querido Acerte o Passo. Tânia Santos já está aqui com a gente e ela vai botar todo mundo para suar camisa. Vai ter educação física para todo mundo aí em casa, inclusive. E a receita de hoje é uma receita maravilhosa e prática. É um macarrão prático que a gente faz numa panela só, gente. Ai, gosto disso. Olha, Eu também. prático. É só arrastar, gente. Arrasta essa mesa aí, a janta tá garantida. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos queimar primeiro para depois a gente poder consumir com tranquilidade. Isso. Valeu, Teru. Até mais. Até já. Até já. Ô, delícia. Hein? Já pensou? Nossa, gente, tem aqui dicas pro maridão. Agora arrasta a cadeira, faz exercício. E a janta tá garantida que é muito rápido de fazer. Pronto, já vai ter dia do educador físico, tá? Vai ter dica de exercício físico. Que é isso? Vai ter, inclusive, já um cardápio pra noite, pra contar pra ele. Aonde que essa pessoa tem um negócio desse aqui? Que é isso? Gente, aqui é na TV Novo Tempo. Tá é aqui TV só- Novo Tempo, gente. É, só aqui na TV Novo É. Tempo. E ela tá pensando ali, olha, mas é massa, né? A gente vai fazer exercício depois. É vida de saúde, minha filha. Você pensa que é, mas não é. É, negócio é. E tá outra, achando que dá uma é. dica pra você, hein? Não é o que eu faço lá em casa, que às Macarrão vezes... de arroz. meio inchado. o Abre a negócio. vida, macarrão de arroz, hein? Ah, farinha de arroz, é isso Tira o mesmo. glúten desse marido, você vai ver, hein? É. Tira o glúten. Vai dar certo. Perdi 34 quilos. Abre o olho aqui, ó. Até amanhã, 2h30, hein? Ah, vai Agendado. aguentar esse marido com testosterona, quero ver. Tá? Depois vai ter toda uma questão psicológica, mas pensa depois. Tchau. Vai dar. Menino.